Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem o Parlamento Municipal. Solicitaria, senhor presidente, a concessão ao final dos 30 minutos dos tempos que faço jus em relação ao líder de bancada e a comunicação de líder. Concedido 8 minutos a mais. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a presença de todos aqueles que acompanham hoje a sessão para meu primeiro grande expediente como vereador aqui no município de Passo Fundo. O assunto, vereador Rufa, vereador Dalalana, vereador Rudimar, vereador Alex, vereador Evandro, vereador Ronaldo e vereador Patrick, que trato nesta tarde, acredito ser da pertinência de todos, e tomarei a liberdade de ressaltar um assunto que não é de âmbito municipal apenas, mas é um assunto que se refere à política nacional e que interfere, é claro, nos assuntos pertinentes aos munícipes aqui de Passo Fundo. O tema não poderia ser de maior relevância, vereador Ronaldo, pois se trata da reforma política que hoje está sendo discutida no Congresso Nacional. Sabemos, vereador Rufa, que foi montada uma comissão, tal qual as comissões que existem aqui em nosso município, e esta comissão foi montada com o intuito de estudar alternativas e possibilidades para a reforma política do sistema político brasileiro. Sabemos todos, inclusive aqui por sermos políticos, da dificuldade e mazelas que o nosso sistema político traz. E não seria de menor relevância, é claro, discutir alternativas para que nosso país pudesse sair desse marasmo político e para que a política, vereador Rudimar, pudesse ser mais apreciada pelos cidadãos. Nós que hoje somos representantes sabemos o quão difícil é alcançar uma cadeira no Poder Legislativo e ser representante do povo. É muito custoso, vereador Rufa. E o sistema não auxilia em nada nesta representatividade. Nós temos, entre as propostas elencadas pelo relator da comissão, deputado federal por São Paulo, Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, duas alternativas. Foram as alternativas discutidas pela comissão e que se chegaram às conclusões de as propostas adotadas partirem da seguinte discussão: voto proporcional em lista e financiamento público de campanhas. Então, essas seriam as grandes tiradas da Comissão de Reforma Política hoje do Congresso Nacional. Não quero aqui ser hipócrita e muito menos quero faltar com respeito com os nossos congressistas, mas eu tomaria até uma certa liberdade também para afirmar que essas reformas não reformam nada. Pelo contrário, prejudicam o nosso sistema eleitoral e, consequentemente, irão prejudicar, sem sombra de dúvida, a representação do eleitor. De modo simples, vereador Dalalana, gostaria de expor, principalmente para aqueles que nos acompanham aqui, e talvez muitos não saibam, vereador Rudimar, porque nosso sistema eleitoral é complexo, difícil de ser compreendido, e é por esses motivos, muitas vezes, que o eleitor acusa os políticos, os parlamentares, porque num mar de incompreensão e irracionalidade é fácil acusar o primeiro que vê à frente, que é o candidato, aquele que coloca, vereador Eloy, a cara a tapa, aquele que sai às ruas pedir o voto. Mas nós temos, e isso é em todo o mundo, duas formas de escolher os representantes que compõem os poderes legislativos, sejam dos municípios, sejam dos estados, seja o poder legislativo da União. Dois modelos. Modelo majoritário, que também é conhecido como voto distrital, e um modelo proporcional, que é conhecido como voto proporcional. Esses dois modelos são duas formas de nós escolhermos as pessoas que compõem o parlamento. Pelo voto distrital, vereador Rudimar, que saliento não é o sistema que o nosso país adota, infelizmente, eu acredito que nós teríamos uma qualificação gigantesca dos níveis da nossa política. E explico por quê, vereador Eloy. O voto distrital, nada mais, nada menos, levaria à divisão, por exemplo, se adotado em Passo Fundo, da divisão da nossa cidade, vereador Eloy, em distritos proporcionais e iguais em números de eleitores ao número de cadeiras que nós temos no parlamento. Em termos simplistas, seria dividir a nossa cidade em 21 distritos. Cada um dos distritos contendo mais ou menos 5.300 eleitores, que é o número, se não estou enganado, vereador Dalalana, o senhor que é experiente, que forma o quociente eleitoral para que os partidos consigam alcançar uma cadeira aqui no parlamento. Então, nós dividiríamos esses 21 distritos a cada 5.000, mais ou menos, e 300 eleitores. Então, 5.300 eleitores, nesse distrito, vereador Evandro, ficariam responsáveis por eleger um representante.
As pessoas que moram nesse distrito poderiam votar nos candidatos vinculados a esses distritos tão somente, e os candidatos vinculados a esses distritos poderiam tão somente pedir votos aos moradores desse distrito. O vereador Rudimar toma a liberdade de licitar como exemplo, provavelmente o senhor seria um candidato da região que contemplaria a Vila Isabel, bairro Santa Marta 1, mais ou menos ali teríamos 5.300 eleitores, e ali naquela localidade o senhor disputaria com candidatos daquela localidade. Até confesso, não saberia elencar quais são os outros vereadores e quais outras lideranças, além do vereador Evandro, mas eu sugeriria, talvez assim, de modo a citar um exemplo, que teríamos no máximo 5 ou 6 vereadores, no máximo, o que facilitaria muito para o eleitor identificar quem são os representantes. E nós levaríamos até uma vantagem ao sistema atual, que logo explicarei, as mazelas que ele nos traz, porque na última eleição, por exemplo, nós tínhamos regiões da cidade de Passo Fundo super representadas, ao passo que outras regiões, e aqui está meu amigo Gilberto Simor, que é do bairro Veracruz, e irá confirmar o que digo, que não tinham representação alguma. O senhor mesmo, vereador Eloy, há de convir comigo, na última legislatura, os bairros que compunham Ípica, Veracruz e Valinhos tinham um representante, que era o vereador Marcos da Silva. Ou seja, uma região gigantesca da cidade com um representante, ao passo que outras regiões, também igualmente importantes, tinham 6 vereadores. Exemplo, região que abrange o bairro São Cristóvão. Ora, nós não podemos tratar o eleitor que mora na Veracruz com um peso menor que o eleitor que mora no São Cristóvão. São eleitores de igual modo, e é indiscutível, e as obras na cidade, na última legislatura, demonstram isso, que onde há maior representação, ocorre um maior número de obras, de atendimento, de desenvolvimento, ao passo que as regiões que são subrepresentadas não têm desenvolvimento, não têm escolas. Então, o voto distrital acabaria com esse problema, porque colocaria, vereador Lee, cada localidade com um representante. Não ficaria, vereador Rudimar, local sem voz, problema que nós enfrentamos hoje. Esse modelo distrital. Modelo proporcional, que é o modelo que nós hoje adotamos, vereador Evandro, no Brasil, é um modelo que todos nós sabemos, ele parte, vereador Luiz Miguel, agradeço vossa presença, do seguinte pressuposto: os partidos políticos, legalmente inscritos no TSE, irão colocar à disposição da sociedade listas com nomes dos candidatos. E esses nomes de candidatos dispostos, vereador Dalalana, nas listas, depois com o número de votos alcançados por essas listas e partidos, nós saberemos quais partidos irão compor o parlamento. Então, por exemplo, hoje, citando a bancada do PSB, uma das maiores bancadas que temos na casa, se não me engano, a maior, foi a lista que mais votos fez, e por isso tem 4 cadeiras na casa. Vereador Rudimar, vereador Alex, que são 2 nomes. Vereador Alex, se não estou enganado, a 4ª maior lista, não é? A 4ª maior lista, maior bancada de votos na última eleição, compõe 2 cadeiras. Vereador Rufa, por exemplo, pelo PP, 3ª maior bancada. 3ª maior bancada. E alguns vereadores que compõem partidos pequenos, partidos nanicos, conseguem, a muito sacrifício, eleger um representante. Pois bem, eu me espanto porque, dentre as propostas elencadas pelo deputado Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, que é, como falei, o relator da reforma política hoje, na comissão que estuda o tema no Congresso Nacional, ele afirmou que a solução para a corrupção, a solução para a crise política, seria a adoção do voto proporcional em lista fechada. Exemplificando, senhor presidente, os 2 modelos que nós temos de voto proporcional, voto em lista aberta e voto em lista fechada, hoje nós temos a possibilidade do voto em lista aberta. Eu não sou fã do voto proporcional, como falei, defendo o voto distrital, mas entre escolher voto proporcional em lista aberta e voto proporcional em lista fechada, com toda a certeza nós devemos optar por ficar com o voto em lista aberta. E explicarei, vereador Ronaldo, por quê. Hoje, com o voto em lista aberta, vereador Dalalana, o eleitor, que se sente, é claro, distante dos partidos políticos, sente que os partidos políticos perderam a ideologia, que muitas vezes há uma troca tão grande
e barganhas tão grandes por interesses escusos que a ideologia até perdeu o sentido, e falo, sendo um ex-membro, vereador Rufa, do vosso partido, que era o Partido Progressista, partido ao qual fui obrigado, moralmente, digo, a sair, porque não compactuava com, de certo modo, a traição ideológica às origens do partido, que a nível nacional apoiava o Partido dos Trabalhadores. Então, de certo modo, nessa onda de falácia ideológica, o eleitor até perde fé nos partidos e acaba usando, e todos escutamos isso nas eleições, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Não é isso, vereador Luiz, que os eleitores dizem na campanha? É até interessante, porque eles perguntam, qual partido tu és? E após nós respondermos, o vereador Luiz Miguel, eles dizem, nem me importa, eu voto na pessoa, então até nem sei por que perguntam. Mas isso demonstra a falta de credibilidade nos partidos políticos. Falta de credibilidade que nós devemos levar a sério, porque os partidos políticos são mecanismos importantes para agregar ideias, para trazerem discussões e alternativas aos planos políticos que nós aqui debatemos. E, na verdade, observamos que nesse voto proporcional, lista aberta que nós temos hoje, com todas as mazelas que ele traz, pelo menos o eleitor tem a possibilidade, vereador Evandro, de escolher na lista o nome que ele quer. Eu, como eleitor, poderia ter optado, por exemplo, dentre os nomes da lista do PMDB, entre o vereador Eloy, o vereador Paulo Neckel e outros tantos nomes. É eu, como eleitor, que escolho o nome na lista. Pode ser que esse nome não alcance o número de votos necessários a compor uma cadeira, mas eu voto no meu vereador, no meu deputado estadual, no meu deputado federal. Agora, com a alternativa que o Congresso Nacional discute para a adoção de um novo sistema político de voto em lista fechada, e por isso é importante nós atentarmos para esse fato, porque a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, propõe a discussão da reforma política por meio de plebiscito, fato que levará mais cedo ou mais tarde, se aprovado, a discussão pelos senhores e pelas senhoras que hoje aqui nos acompanham no plenário. Ou seja, vereador, é nós que teremos que decidir se iremos optar pelo voto distrital, pelo voto proporcional. Então, nada mais justo e coerente que os representantes do povo tenham noção disso, que está em voga no Congresso Nacional. Mas se adotado, é claro, o voto em lista fechada, pauta que foi longamente defendida pelo Partido dos Trabalhadores, sob o argumento de que fortaleceria os partidos, vos explico. O voto, vereador Dalalana, em lista fechada será o fim da democracia. O voto em lista fechada impossibilitará que o eleitor, aqueles que hoje aqui nos acompanham, e nós mesmos, optemos por nomes dentro da lista, escolhendo diretamente o nosso candidato. Não haverá mais voto, vereador Evandro, da sigla mais o número do candidato. Se não me engano, o seu número, vereador Dalalana, era... Qual o seu número de candidatura? 14999. Não terá mais 14999 para votar, apenas o número 14. O eleitor irá se dirigir à urna apenas votando numa sigla. E aí o eleitor pergunta, mas e como fica a distribuição das cadeiras, presidente? Bem simples. Os líderes partidários, os caciques partidários é que escolherão a hierarquia dos nomes que irão compor a lista, vereador Eloy. E aí a grande sacanagem, aí a grande ilusão ao eleitor, sob o argumento de fortalecer os partidos políticos, impedir que o eleitor participe da escolha dos seus próprios representantes. Pois nós sabemos que a grande maioria do eleitor brasileiro não participa da política partidária, é o chamado o voto flutuante, o eleitor que vota, mas que não é filiado a partido político, não tem vinculação a ideologias, é o eleitor comum. E se esse eleitor, vereador Valdo, não puder escolher diretamente o seu candidato, se caciques partidários, a cúpula partidária, que muitas vezes não prestam satisfação a ninguém, forem escolher a hierarquia dos candidatos, eu pergunto, como ficará a renovação política? O senhor vereador Evandro, que é um vereador jovem, vereador Valdo, também um vereador jovem, novos vereadores, num voto em lista fechada, lhes pergunto, será que vossa senhoria seriam os primeiros da lista? Ou seriam os últimos da lista? Vejam que a sacanagem é maior, vereador Luiz Miguel, porque sob o argumento de fortalecer os partidos, é claro que os nomes mais fortes do partido, os nomes que já estão na política, atuando, serão sempre os primeiros da lista. Alguém tem dúvida que um partido como o PMDB colocaria, com todo o respeito,
vereador Luiz, o Sarney como o primeiro da lista? Ou que o PSDB colocaria o Aécio Neves como o primeiro da lista? Ou o próprio Partido dos Trabalhadores colocaria o ex-presidente Lula como o primeiro da lista? Onde fica a renovação? Onde fica a possibilidade do eleitor escolher o seu próprio candidato? Vínculo estipulado em nossa Constituição, dando a possibilidade dos direitos políticos, no nosso artigo 14, em que o voto é do cidadão no seu candidato. Então, essa proposta de reforma do voto proporcional em lista não pode prosperar. É muito importante que nós alcancemos os nossos deputados federais, façamos um esforço para que esse sistema não seja adotado. Do contrário, nós estaremos solapando a nossa democracia, dificultando ainda mais a nossa democracia. Porque o voto proporcional, mesmo em lista aberta, ele já traz mazelas gigantescas. É uma corrupção sem tamanho. Como falava anteriormente, nós sabemos as dificuldades, vereador Gleison, vereador Pedro, para ingressarmos num parlamento. Todos vocês sabem, eu falo sendo jovem, já concorri há 4 anos atrás, sei das dificuldades. Vereador Luiz Miguel, o senhor que é um veterano nesta casa, sabe que não é fácil pedir votos. O sistema em si leva não só a corrupção, muitas vezes, dos representantes, mas do próprio eleitor. É um sistema irracional. Sistema que desestimula a participação política, que retira a confiança na política e que leva, muitas vezes, a discursos radicais, como intervenção militar, morte aos políticos. Dias atrás, até, de modo interessante, mas não menos irônico, um eleitor me disse, nós teremos que acabar com os políticos, colocar apenas gestores. Mas eu perguntei, mas aí gestores seriam políticos com outros nomes. E sempre terá que existir alguém para dirigir a comunidade. Não escapamos dessa lógica. Mesmo que acabássemos o vereador Evandro com todos os vereadores, todos os deputados, e no dia seguinte, como ficaria? Alguém diria, teremos que escolher líderes. Bem, novos políticos. Então é importante que nós saibamos como melhorar, qualificar a nossa política, porque esse debate mais cedo ou mais tarde irá chegar à nossa sociedade, à nossa comunidade. E é importante que nós tenhamos alternativas. Porque quando se discute reforma política, infelizmente, o que menos se observa no cenário nacional são reformas. É sempre mais do mesmo. Propostas que dizem melhorar, mas que chovem no molhado. E o eleitor está cansado disso. Dias atrás, até num debate em uma das rádios da cidade, escutei inúmeros ouvintes se manifestando sobre o descrédito na política. E nós sabemos, aqueles que vão pedir o voto, vereador Leandro, aqueles que vão às ruas pedir voto, sabemos da dificuldade de convencer o eleitor em acreditar novamente, em criar esperanças numa política séria, na nova política. E dentre esses dois sistemas eleitorais que citava, o voto distrital e o voto proporcional, é importante que nós saibamos quais são os papéis dos sistemas eleitorais para a sociedade. Porque o eleitor muitas vezes se pergunta, mas o que é um sistema eleitoral? Para que serve? Não seria talvez desnecessário? Pois bem, o sistema eleitoral é a forma de escolhermos os ocupantes do legislativo, aqueles que se dizem representantes do povo. Se essa forma de escolha for viciada, não há novidade alguma em dizer isso, é evidente que a representação estará viciada. Se o sistema for corrupto e corruptor, é evidente que facilitará a corrupção dos representantes. Então essa é a importância de nos dedicarmos a esse estudo, a essa análise. E como dito anteriormente, os dois tipos de representação, principalmente essa proposta de representação proporcional com voto em lista, que não pode prosperar, vereador Pedro, deve ser difundida na sociedade. Nós, como representantes do povo, devemos procurar nossos eleitores, propor o voto distrital como a verdadeira alternativa para a melhora dos quadros políticos, para que nós tenhamos políticos eficientes, verdadeiros. E comparando a racionalidade, vereador Renato, que agradeço pela presença aqui no meu grande expediente, entre o voto distrital e o voto proporcional, ressalto os papéis que cada um dos dois sistemas exercem na política. Porque o sistema eleitoral não tem a função apenas
de colocar no parlamento o maior número possível das opiniões da sociedade. Essa é uma das funções do sistema eleitoral. Expressar da maior forma, da esquerda à direita, todas as cores do espectro ideológico. As minorias. Essa é a função de um sistema eleitoral. Mas não é a única, vereador Eloy. A principal função de um sistema eleitoral é produzir maiorias capazes de dar suporte ao governo do Poder Executivo. E fico abismado porque num sistema político em que nós temos uma multiplicidade partidária, hoje 35 partidos inscritos no TSE, como produzir maioria? Como ter uma maioria clara, comprometida com ideias, com planos de governo, se essas maiorias são das mais variáveis possíveis? É evidente, não há sombra de dúvida. E o eleitor e o descrédito do eleitor comprovam isso, que se a maioria for feita às escusas, nos bastidores, no troca-troca, através do cambalacho, muitas vezes, é claro que o eleitor ficará desgostoso com a política. Pois vota, muitas vezes, na época da campanha, no candidato, e depois não compreende como esse candidato acaba apoiando um adversário. Mas é claro, num sistema político em que as maiorias não são formadas na época eleitoral, é evidente que esse tipo de comportamento vai ser até necessário, embora corrupto, para que se possa governar uma cidade, um estado e um país. Tamanha irracionalidade do nosso sistema político. Concedo a parte ao vereador Pedro. Muito obrigado. Vereador, eu quero agradecer a parte e lhe cumprimentar pelo grande expediente, até porque é um assunto pertinente no momento, e que, como Vossa Excelência falou, nós temos que discutir muito isso aí, estar atento nas mudanças, para não acontecer que, como Vossa Excelência falou e comentou, deviam aí uma mudança que vai beneficiar meia dúzia de pessoas, ou um pouco mais nos partidos, que as pessoas, que os candidatos ou que os políticos permaneçam no poder. Então, é um assunto que deve ser debatido, aí que nós, como vereadores, como os políticos, aqui na casa, temos que estar atento e também ajudar e divulgar para a sociedade o que está sendo pensado, o que está sendo feito, qual é as vantagens, qual é os prejuízos. Mas lhe parabenizar pelo assunto, que é um assunto no momento, e que, na verdade, nós temos que estar atentos e estar preocupados com isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Pedro, pela parte. E até acrescentaria ao seu comentário, vereador, que a importância de discutirmos esses temas, embora a muitos não pareça algo relevante, pode ser exemplificada em um caso. Já lhe concedo a parte, vereador Eloy. Sou jovem, tenho 28 anos, nasci em 1988. Recordo, mesmo sendo criança, que em 1993 nós tivemos um plebiscito no nosso país para decidir sobre o sistema de governo parlamentarista presidencialista. Não tenho dúvidas que o parlamentarismo é o único sistema que colocará o Brasil nos eixos. Mas, à época, colocado esse assunto à discussão, vereador Eloy, sem informação adequada ao eleitor, como que o eleitor votou à época? Pela manutenção do presidencialismo. Então, qual é a importância de discutirmos esses temas? Pois a responsabilidade de escolha e orientação é nossa, dos líderes políticos. Nós não podemos usar o discurso de que isso é assunto de Brasília. Nenhum político nasce em Brasília, todos os políticos nascem nas bases, nos municípios, começam como vereadores, quiçá talvez deputados estaduais. Se nós não soubermos orientar nossas bases, nosso eleitor, aqueles que nós visitamos em casa, muitas vezes tomando chimarrão, cumprimentando no final de semana, qual é a solução para a política? O país não vai melhorar, nenhuma solução vai cair do céu. Concedo a parte a Vossa Senhoria. Muito obrigado. Vereador Matheus, as eleições passadas para presidente, a gente viu falar muito em reforma política. E a reforma política acabou, eles querendo mudar dia de votação, coisas mínimas. E o povo quer que diminua o número de partidos, de políticos. Então, essa reforma política que foi comentada, nada foi feito praticamente, né? E estou ouvindo e lhe assistindo muito atento, pelo grande conhecimento que Vossa Excelência tem. Meus parabéns pelo grande expediente. Muito obrigado, vereador. Concordo com Vossa Senhoria. As reformas que o Brasil adota muitas vezes, de reforma só tem o nome. Nós discutimos algumas alternativas, escutamos outras. Diminuição dos partidos. Sem discutir, entretanto, vereador Pedro, que o número de partidos está diretamente relacionado com o sistema eleitoral. Não existe país no mundo, vereador Rufa, que tenha voto distrital e que tenha multipartidarismo. Não existe.
Engraçado que ninguém propõe, para diminuir os partidos, adotar o voto distrital. O brasileiro irracionalmente diz, quero um número menor de partidos, mas quero que se mantenha o sistema proporcional. Não dá para entender a incoerência. Algumas firulas, como se magicamente iriam acabar com a corrupção, financiamento público de campanhas. Vamos imaginar aqui, vereadores, e tento até levar o tom do diálogo, que embora técnico, quero levar a um tom mais irônico. Será que alguém, caso fosse fazer um ato corrupto e ilícito, iria declarar isso? Alguém iria, vereador Rafael, obrigado pela presença, alguém iria declarar, quem sabe, no recibo, valor destinado à compra do voto? O valor da corrupção, ele é declarado, por acaso? A gente sabe que o valor da corrupção ocorre por baixo dos panos. É um valor não declarado. E o fator financiamento público de campanhas não irá acabar com aquilo que ocorre por baixo dos panos. É ilusão acreditar que o financiamento público será a solução dessa mazela. Porque se nós aqui fôssemos dividir, por exemplo, um recurso único e conjunto do contribuinte, haja vista que é um mito afirmarmos, vereador Dallalana, que existe recurso público, né? Porque o município não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o contribuinte, não tem dinheiro público, isso é um mito. Nós afirmarmos que quem tem que custear as campanhas é o próprio eleitor que vota, e achar que isso vai acabar com a corrupção, e que não vai haver valores correndo por baixo dos panos, é uma ilusão, uma ingenuidade. E mais, vamos perguntar, se isso fosse de fato a solução, financiamento público, qual o critério para a distribuição dos recursos públicos? Alguém diria, o número das bancadas. Ora, se nós fôssemos distribuir mais recursos conforme o número de bancadas, as maiores bancadas se perpetuariam no poder. Nunca haveria renovação. Onde é que está a renovação da política com financiamento público? Mas, eu entendo, e até a lei do ficha limpa vai nesse sentido, de querer punir os corruptos, aquele que compra votos, que usa dinheiro. Eu entendo isso, e o eleitor está certo em exigir melhoras. Mas não é com ficha limpa, e não é com financiamento que se acaba isso. O modo de acabar com a corrupção e o voto comprado está na troca do sistema, da lógica de eleger os políticos. É no sistema distrital. Se nós acompanharmos o sistema distrital, vereador Dallalana, que ocorre, por exemplo, cito, na Inglaterra, os candidatos fazem campanha de bicicleta. Vereador Rudimar, o exemplo que eu citei antes, nós dividíssemos a Santa Marta 1, 2 e a Vila Isabel em um distrito, com 5.300 eleitores, ou o próprio vereador Saul, que agora chega, dividíssemos o bairro Xisler e Jabuticabal em um distrito. Quantos vereadores teriam como candidatos lá? Talvez o vereador Saul e mais 2 ou 3, as lideranças sairiam fortalecidas. Não precisaria, por exemplo, o vereador sair do seu bairro, da sua comunidade, local no qual ele conhece os problemas, vive os problemas diariamente, e ir pedir voto em outra localidade, onde as pessoas não o conhecem. E por não o conhecerem, não confiam, porque confiança só ocorre quando as pessoas se conhecem. Não é do dia para a noite que a pessoa acaba conhecendo. Não é eu indo em outro bairro, do outro lado da cidade, com um sorriso, que eu vou ganhar confiança. É natural que o eleitor fique com o pé atrás. Por isso que nós temos que criar distritos que a confiança é natural. Vereador Luiz Miguel, o senhor que é morador da Vila Luísa, o senhor compra no mercado da Vila Luísa, o senhor vai na farmácia da Vila Luísa, o senhor conhece os vizinhos da Vila Luísa, vai no posto de combustível, os eleitores da Vila Luísa conhecem Vossa Senhoria. Como eles conhecem Vossa Senhoria, conhecem o seu histórico, eles sabem já diferenciar as suas virtudes, os seus defeitos. Então, com o voto distrital, tu fortalece o bom candidato, porque ele não tem como enganar o eleitor. Eu moro, por exemplo, no bairro Fátima. Cada um dos vereadores tem uma localidade. Vamos imaginar aqui, de modo singelo, racional, quantas vezes, durante 4 anos, nós vamos nos mais de 90 bairros de Passo Fundo. São 365 dias no ano. Eu, por exemplo, fiz voto em todas as urnas da cidade. São 365 dias, 4 anos. Será que haverá possibilidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo? É evidente que alguns eleitores ficarão insatisfeitos. Não seria mais lógico nós setorizarmos o município, setorizarmos o espaço, dizendo, nesta localidade, com um número de 5.000, 6.000 eleitores, um representante. E aí fica fácil de tu conhecer os problemas do teu bairro, da tua comunidade. Torna o dinheiro desnecessário. Até porque, vereador Dallalana,
O senhor é do bairro Coab, se não estou enganado? Boqueirão, mas envolve a Coab, né? No voto distrital, presidente, como as pessoas se conhecem porque moram umas perto das outras, o dinheiro não teria poder. Já imaginaste, Vossa Senhoria, para um vizinho que é seu amigo, que lhe conhece de infância, lá no bairro São José, tentar comprar um voto? Aí sim que ele diria, não votarei. Votaria porque lhe conheço de infância, meu amigo. Agora, com recursos, não. No voto distrital, o dinheiro até seria um ponto negativo para o candidato. E se isso já acontece em âmbito municipal, de tratar a política a níveis de corrupção, imagina num estado. Imagina, vereador Renato, Vossa Senhoria sair de Passo Fundo, fazer campanha em Bagé. É o que o voto proporcional nos possibilita. Não tem distritos, não tem limitação geográfica, então tu concorre no estado inteiro. Para sair daqui até Bagé, quanto de gasolina? O senhor vai chegar em Bagé e vai dizer, sou o candidato Renato, de Passo Fundo, votem em mim. Vão dizer, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Como é que tu vai chamar a atenção dessas pessoas? Isso o eleitor tem que estar atento. Se alguém parasse, por exemplo, hoje na esquina da rua Moron com a rua Bento Gonçalves, vereador da Lalana, e dissesse o seguinte, parando as pessoas na esquina, por favor, um segundo, só me escutem aqui um pouquinho, vamos falar sobre Jesus, vamos falar da filmadora TechPix, vamos falar de qualquer assunto. Pergunto, vereador, alguém ia parar e dar atenção? Ninguém ia parar, porque as pessoas têm mais o que fazer. E com política não é diferente. Tu ir num local em que as pessoas não te conhecem, pedir voto, a pessoa vai dizer, mas quem é tu? A gente sabe que é isso que acontece numa campanha, é uma dificuldade tremenda. Se tu tem um distrito, a pessoa já conhece o teu trabalho comunitário. Não tem como aquele que é 171 prosperar no voto distrital. Porque o cara que é mau caráter no voto distrital, a comunidade conhece e não vota. E o candidato que é bom na comunidade, no voto distrital, nem precisa pedir voto. Porque a comunidade sabe quem é o bom líder. Mas, no voto distrital, poderíamos até fazer aí um debate entre 4, 5 candidatos por distrito, que é o máximo que teríamos. Saberíamos já de antemão quem é o bom e quem é o menos preparado. Qualificaria a política. Como cada partido vai concorrer, é claro, no voto distrital, num espaço geográfico, vereador Pedro, pequeno, teríamos poucos políticos. Já lhe concedo a parte, vereador Luiz Miguel. Nós sabemos porque todo mundo diz isso e nós também já afirmamos isso. Como é ruim observar o horário eleitoral. Por quê? Centenas de candidatos, poucos segundos. Uma vez, um aluno me perguntou, mas eu não entendo por que alguns políticos gritam nos poucos segundos que tem. Mas é claro, como é que tu vai chamar atenção em 15 segundos? Todos falam quase o mesmo discurso. Saúde, educação, segurança. Segurança, saúde, educação. Escolas, educação, saúde. Só muda a ordem. Tu não tem como impactar o eleitor, e principalmente não tem como impactar aquele que tu não conhece. E isso leva a política necessariamente, quer o político queira ou não, a tu levar muitas vezes atrativos para o eleitor. Vai ter que sair reunião. Para sair reunião vai ter que ter caixa de som, vai ter que ter material gráfico, tudo isso custa. Ou alguma gráfica em época de campanha vai fazer de graça o serviço. O exemplo, e já lhe concedo, vereador Luiz Miguel, o exemplo que eu citei do vereador Renato, mas poderia ser Vossa Senhoria, que já concorreu ao deputado federal. O senhor tem um filho que mora em Santa Maria, não tem? Se não tivesse esse filho, o senhor chegaria em Santa Maria e diria, sou Luiz Miguel de Passo Fundo. Quantos anos levaria para ter um vínculo verdadeiro, para conhecerem a sua história? Diversos anos. Isso no voto distrital é automático. No voto proporcional tem que ser fabricado. E é fabricado na barganha, na corrupção. Então não adianta nós irmos com discursos moralistas, de melhora, de melhora, de melhora, se o sistema é o mesmo. Não se produz resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Concedo a parte, vereador. Muito obrigado, vereador Matheus. Primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo tema que aborda nesta tarde, que é o tema atual, que está repercutindo na imprensa nacional, no nosso Congresso, e não poderia ser diferente. Jovem político, promissor de primeira legislatura, e acreditamos que outras legislaturas virão pela frente, como os outros vereadores novos que estão chegando nesta casa. Mas eu acho que é um balão de ensaio, vereador. Eu acho, e tenho certeza absoluta, que esse voto em lista seria para perpetuar aqueles caciques, e temos a certeza que a maioria deles são todos envolvidos em Lava Jato, e outros
episódios que têm envergonhado a classe política de todo o Brasil. Temos a certeza também que o voto distrital seria a grande saída para fora Caixa 2, fora a corrupção, e todos nós teríamos os nossos currais eleitorais, os nossos redutos eleitorais. Então, eu gostaria, vereador, de cumprimentar. Não seria diferente, o senhor ser um advogado, um jovem político, que a comunidade passunense, temos a certeza que está ganhando e vai ganhar muito com o aprendizado que Vossa Excelência dará aqui na Câmara de Vereadores, principalmente para nós mais antigos, mas fica aqui os meus cumprimentos, em meu nome, em nome da minha bancada, ao grande expediente que Vossa Excelência tem trabalhado nesta tarde. Muito obrigado, vereador. E complementaria até vossa participação, concordando com a crítica ao voto em lista. Colegas, imaginemos aqui, se nós tivéssemos o voto em lista já para as próximas eleições, alguém acha em sã consciência que os nossos nomes não seriam os primeiros da lista? Vamos botar assim um pouco da mão assim na testa, pensar um pouco na consciência. Alguém acha que nós abriríamos o discurso, vereador Alex, para encontrar alguém na rua e dizer: você, jovem, se filia ao partido, ao PSDB, ao PCdoB, você vai ser o primeiro da lista? Isso não vai acontecer. Isso vai ser a perpetuação dos mesmos. Claro, para quem está no poder isso é ótimo, né? Mas sejamos francos, nós estamos escutando as ruas com a onda de renovação, nós não podemos ficar nesse discurso de que a política é assim e que basta vontade. Não, o sistema é irracional, tem que ser alterado, tem que ser trocado. E é fazendo discurso junto aos nossos representantes, aqueles que estão no Congresso, que nós iremos mudar isso. Não é indo na casa do eleitor em época de campanha dizendo: pois é tudo ruim, tudo difícil, tudo corrupto, mas vota em mim. Isso não vai mudar. Não podemos cair na crença que o brasileiro é um eterno azarado, que não consegue votar bem. Já escuto até argumentos às vezes que o brasileiro não sabe votar, tem memória presidente curta, inclusive argumentos pejorativos que o brasileiro é burro. Ora, se nós cairmos nesses argumentos, então tem que chegar ao ponto de dizer que a democracia não é possível. Não é que o eleitor não sabe votar, é o sistema que não deixa o eleitor saber votar. Com 270, se eu não me engano, na última eleição, 270 candidatos, vereador Ronaldo, isso vai interessar alguém? O voto distrital polarizaria 4 ou 5 candidatos, até te torna interessante. Todo mundo, quando a disputa, vereador Rufa, é entre 1 ou 2 elementos, todo mundo se interessa pela discussão. Inter e Grêmio. Para presidente, para prefeito, governador, isso acontece. Tu é do A ou do B. Para parlamentar, isso não acontece. São 200 e lá vai pedrada, não tem como. Todos com o mesmo discurso, retilíneo. Isso não comove ninguém. É como se nós entrássemos numa loja, vereador Ronaldo, para fazer compras, e a vendedora expusesse 20 calças jeans. Tu até te desinteressa. Não, não quero mais nenhuma. Agora, se ela te mostra, tem essa ou essa, tu até te interessa, porque fica polarizada a discussão. E o voto distrital vai diminuir o número de candidatos. Diminuir o número de partidos. Nós sabemos aqui, e peço, presidente, a concessão dos minutos ali adicionais. Ah, perfeito, muito obrigado. Num cenário, vereador Rafael, em que nós temos diversos partidos, como citei, 35 inscritos no TSE, é incompreensível que a maioria para governar uma cidade, um estado, ou mesmo um país, seja feita no troca-troca de favores. Agradeço a participação. Muito obrigado.